noite a todos. Logo, logo. Negrão, um grande jornalista aí. Então já fica ligado, já segue nossa página, já curte a live. Quem está assistindo pelo Reels e quem está na live, deixa sua pergunta, seu comentário, e com certeza a gente vai ler. Fala, Fernando Negrão, tudo bem? Olá, boa noite. Tudo bem, Matheus? Tudo bem? Estamos aqui já à disposição para bater um papo, conversar, contar umas histórias. Perfeito, Fernando. Prazer imenso estar aqui com você hoje. Eu e a Abner, que a gente tem esse projeto da cultura esportiva, que é um projeto para valorização dos esportes, principalmente dos esportes do interior. Então, a gente sempre fazendo conteúdos de futsal, de vôlei, de todos os esportes, e também valorizando esses esportes. E, com certeza, a live com você tem muita importância também para falar de você e da sua carreira e do jornalismo, né? Você que é, com certeza, uma pessoa muito influente, é mestre da comunicação da Universidade e Cultura de Sorocaba em 2009, já foi graduado em jornalismo desde 1991, trabalhou como radialista desde 1987, em várias emissoras ali, de várias rádios também. Então, é um chefe de reportagem, professor da Uniso desde 1966 e coordenador do curso de jornalismo e dos laboratórios de comunicação da faculdade também. Então, Fernando Negrão, com certeza um prazer imenso para estar aqui. E eu já embolo com uma pergunta, Fernando. Qual é a maior inspiração para você para continuar e começar nesse trabalho que você vem fazendo há um bom tempo, Fernando? Bom, a inspiração, a gente sempre tem aquela, que a gente dá uma orientação para o aluno, escolha um jornalista para chamar de seu, né? Então, eu sou da época do rádio. O rádio, a gente vinha de uma família muito simples, que o rádio estava na nossa sala de estar. Então não tinha televisão. Eu cheguei, a televisão chegou na minha casa, eu tinha já, acho que 7 anos. Então até lá o rádio estava na sala, e era um rádio antigo, um rádio grande. Então eu ouvia o rádio ali direto, né, em momentos em que a família se reunia. Depois, o rádio, ele veio à televisão, o rádio diminuiu de tamanho, ele acabou vindo também em formato menor, portátil, e ele foi para a cozinha, né? Ele foi para a cozinha, ele foi para o banheiro, ele foi para o carro, ele foi para a lavanderia, aí, então eu ouvia muito rádio. Então, para chamar de meu, eu tinha grandes nomes do rádio, principalmente no jornalismo policial, o Gil Gomes, com quem eu tive a satisfação de trabalhar depois no SBT, no Aqui Agora. Tá? Então, são vários nomes, vários profissionais. E a televisão era um encanto, né? Quando eu era criança, a televisão era uma referência para mim maravilhosa. Assistir ali um jornal nacional que estava começando, então era uma coisa fantástica. E outros programas, né? E gostava muito. E na minha trajetória, eu venho de uma família de fotógrafos, e a gente morava dentro de uma loja de fotografia. Então a fotografia para mim já era uma realidade desde sempre. Eu brincava de revelar a fotografia, tá? O que seria fazer mágica, botar o papelzinho branco na aguinha e sair uma imagem pronta dali a alguns segundos. E com 15 anos é que eu ingressei definitivamente na área do jornalismo, comecei no Jornal Diário de Sorocaba como repórter fotográfico. Boa noite, Oi, Fernando Abner. Negrão. Boa noite, obrigado pelo convite. Estamos aí uma grande audiência. Estou vendo aqui o Lucas, meu sobrinho, sobre a as diversas Yara, áreas do também jornalismo. foi minha aluna, E qual também área estão que falando você se aqui. identificou de cara logo que entrou? Bom, na área do jornalismo, Abner, eu trabalhei em várias áreas, né? Eu trabalhei no jornalismo diário, trabalhei no jornalismo que a gente chama de hard news hoje, né? Que é o jornalismo factual, é esse que mais me dá satisfação. E trabalhei em rádio em Campinas, na Rádio Brasil, do Sistema Globo de Rádio, onde a gente cobria Guarani e Ponte Preta, né, que eram os grandes times, são os grandes times da cidade. Então eu cobria Guarani e Ponte Preta, eu fazia a cobertura
de jogos, fazia inclusive o que a gente chama de repórter de galera, que não é, Sorocaba não pegou esse repórter de galera, né? O repórter de galera era o terceiro repórter, é o repórter que faz a assistência em uma terceira situação. Então você tem o repórter de campo do time A, do repórter de campo do time B, você tem o comentarista, e aí na terceira opção, quando você já está ali com a situação do jogo parado, você aciona o repórter de galera para que ele possa fazer comentários e chamar entrevista com os jogadores, aliás, com os torcedores. Tá? Então como é que o torcedor, sempre o torcedor, obviamente, é do time da casa, tá? O time mandante, que era o time de Campinas, tá? Como é que ele estava avaliando o jogo, se o técnico fez uma boa troca ou não fez uma substituição adequada, como é que ele está vendo o placar até aquele momento, a posição do juiz, tá? Então era uma situação muito gostosa, tá? Trabalhar em jogo, né? Porque é sempre ao vivo, né? Sempre estar ao vivo. Terminou o jogo, acabou o trabalho, né? Então isso era muito gostoso, fazer esse tipo de reportagem. Certo, perfeito. E, Fernando, até uma constância muito grande de trabalho que você vem fazendo, um trabalho que você faz já tem um longo tempo. E eu queria te perguntar qual a maior motivação para continuar nessa área de jornalismo, um trabalho que com certeza evolui ao longo do tempo. E eu queria saber qual que é a maior motivação para você para continuar nesse trabalho de jornalismo todos os dias, diariamente, Fernando. Eu quero até complementar o Wilsons. O Wilsons, ele é um ex-aluno, ele está lá em Portugal. Ele é doutor em comunicação, está trabalhando na área, ele foi fazer a titulação acadêmica dele lá em Portugal e está aqui, entrou também na nossa live aqui. Obrigado aí, Wilsons, pela audiência. Bom, a referência de estar todo dia no jornalismo é acreditar que, primeiro, enquanto professor, eu possa estar colaborando na capacitação de novos jovens, de meninos e meninas que têm esse sonho também, como eu tive. E, consequentemente, estou já há 27 anos militando como professor de jornalismo aqui da Uniso. Tive uma experiência de 3 anos numa universidade de Minas, antes de vir para cá. Então, já são 30 anos de docência. E a cada dia é um desafio, né? Principalmente com as novidades que vêm surgindo. Então, aí, nesses 30 anos, a gente saiu do jornal impresso, que era a maior audiência que a gente tinha, onde a gente ensinava o aluno a escrever para o jornal impresso. Nós tínhamos um jornal impresso feito pelos alunos, era veiculado, era vinculado dentro do Jornal Diário de Sorocaba, distribuído em banca de jornais. Daí esse veículo sai. Daí a gente já parte depois para uma rádio web, né, lá na universidade. Então temos uma rádio web 24 horas, radioniso.com, onde o aluno participa também, né? Ele faz a sua programação. Inclusive, chegamos na inauguração da rádio, fizemos 2 transmissões ao vivo do campeonato do Cruzeirão, com o time da Uniso, que participou do Cruzeirão. Nós entramos 2 vezes ao vivo, com uma estrutura de emissora de rádio. Tá? Contratamos, na época, o Pichoxó Patek, que era o mesmo que atendia a Rádio Cruzeiro FM aqui em Sorocaba, com toda a estrutura de mesa de som, microfone sem fio, tá? Então o aluno foi narrador, outro aluno foi repórter, outro aluno foi comentarista, tá? Então foi assim muito interessante. Então, e aí a gente vai evoluindo, né? Hoje a gente já tem a TV Uniso também no YouTube, e aí são as novidades que vêm surgindo. E hoje estamos aí trabalhando com a mais nova novidade da comunicação, com o ChatGPT e outros aplicativos de inteligência artificial que vão fazer parte da comunicação. Não adianta eu brigar com eles. Tá? Eu vou ter que fazer com que eles sejam nossos aliados no cotidiano do jornalismo. Certo, perfeito. E, Fernando, você acha que a inteligência artificial, todas essas novas tecnologias, podem atrapalhar alguma coisa nesses novos jornalistas que estão aparecendo no mercado? E o que você acha? Qual é a dica que você dá para esses jornalistas que estão chegando, que estão começando a trabalhar no jornalismo, como você falou, por meio da web rádio, que com certeza é um meio muito bom para começar, para poder errar, para ter o aprendizado? E qual que você acha que é a maior dificuldade desses novos jornalistas que estão entrando no mercado de trabalho, Fernando? Muito bem. Um abraço para o Matheus também. Matheus, ele é chefe de redação lá da TV Sorocaba SBT, foi meu aluno, entrou aqui também agora que eu estou vendo, tá? E outros tantos, né, que a gente vê aí que estão entrando aí, estão na nossa audiência. Bom,
A tendência desses sites do ChatGPT é você poder fazer com que ele auxilie como ferramenta, principalmente na elaboração de uma pauta jornalística. Tá? Então, na hora de você fazer uma pauta, você pode usar do ChatGPT para poder fazer com que ele ajude a você a pensar. Tá? Então, a dica para o futuro jornalista continua sendo a dica de sempre. É ele se capacitar onde? Ele vai ter que ler muito, ele vai ter que ouvir muito, ele vai ter que ver muito, tá? E, obviamente, utilizar dessas ferramentas novas como uma coisa a mais, é um plus. Tá? Então, porque quando a gente fala, muitos ficam aí nessa angústia do chat GPT que vem para destruir. Eu sou da época, vocês já não, mas vamos imaginar quem tem na minha faixa etária dos 50 anos, como é que se fazia um trabalho de escola há 45 anos atrás, há 50 anos atrás? Você copiava de um livro que a professora indicava o que você achava na biblioteca. Ou seja, você fez uma pesquisa, você foi à biblioteca e buscou um livro de história, um livro de geografia, um livro de português, um livro de inglês, um livro de qualquer outra coisa, e lá você procurou o tema sugerido pela professora e, consequentemente, você pegou esse tema e copiava numa folha de papel. Tá? Você copiava ali trechos, você pegava de um pedaço de um pedaço de outro, montava um texto, fazia uma capinha bonitinha, desenhada, colava uma figurinha, recortava uma imagem quando você tinha a possibilidade de deixar uma imagem numa revista, enfim, e entregava o trabalho. Tá? E aí depois você vem com o Google, ou seja, você pesquisa no Google, recorta, cola a copia do Google, tá? Faz um seu texto, enfim. E o ChatGPT é a mesma coisa. Tá? Você vai perguntar para ele sobre qualquer assunto, ele vai te dar um texto, mas esse texto não está acabado. Esse texto também precisa ser pensado, reformulado, reescrito. Então é isso que está acontecendo. Agora, quem foi preguiçoso lá atrás e só copiou sem entender, quem é preguiçoso hoje, que vai perguntar para o ChatGPT e só faz o recorta, cola e copia, tá? Não vai aprender. Então é isso que é a tendência. Então qual é a tendência? É você ler muito, ouvir muito e ver muito, tá? Então tem que ouvir muita rádio, tem que ouvir muito podcast, você tem que assistir muitos programas de televisão e ler a respeito dos assuntos que estão acontecendo. Mudou o quê? A plataforma. Mudou a forma com que você faz. Se lá atrás você estava vendo o livro em papel, hoje você está utilizando dessa plataforma aqui, que é a web. Então mudou a plataforma, a forma de fazer a pesquisa, mas que ela sempre existiu de formato praticamente igual, é a mesma coisa. E, Fernando, como a foi pandemia, essa a mudança Mandinha Monteiro, minha desde a aluna também, pandemia, excepcional que aluna a da Sindicato tecnologia, dos Metalúrgicos aqui de Sorocaba, que a tá? tecnologia Também era entrou menos agora aqui. usada, Bom, a questão da e pandemia foi um principalmente no baque, né? âmbito Porque você escolar, veja, de você estava na vivência sala para de você. aula, você como aluno estava na sala de aula, eu estava na sala de aula, nós montamos um plano de trabalho para estarmos juntos ao vivo. E ali você tinha uma sequência de atividades, e essa sequência de atividades estavam já programadas para o ano todo. E quando você chega numa pandemia que toma primeiro um susto violento, tá? Com o número de mortes que começa a acontecer, com as dúvidas e toda a preocupação de vacina ou não, de meios alternativos ou não, tá? O que você faz? Tá? Você tem que se reestruturar e repensar a sua vida. E foi muito rápido isso. Tá? Foi tão rápido que a própria universidade nos capacitou em questão de horas. E muita gente patinou, né? Patinou para poder entender como é que a coisa ia funcionar. Como é que você sai de uma plataforma, de uma aula que você tem física, para uma aula virtual? O que eu tenho de equipamento na minha casa que me permite dar uma boa aula? Eu tenho uma boa iluminação, como eu estou agora, né? Uma iluminação legal, tá? Eu tenho um microfone bom, eu tenho uma internet boa, que você
veio do dia para a noite e isso. Ó, a Renata também entrou aqui. A Renata é gerente da Scheffler, né? Olha lá, animal, melhor professor da Uniso de todos os tempos aí, tá? Essa garota, ela é, para mim, um ícone, né? Um case de sucesso, tá? Não vou nem falar que ela está indo para a Alemanha agora, assumir um trabalho de gerência internacional de uma empresa, porque não posso contar, tá? Mas ela foi minha aluna e é uma referência para a gente. Ou seja, esteve lá, escutou nossas histórias, entendeu o que era, quando eu disse aqui, ouvi muito, lê muito, tá? E ler muito, tá? E, consequentemente, você vai ter um sucesso na sua vida. E nunca parar de estudar, né? É questão de, hoje você faz um curso, amanhã você tem uma novidade, tá? Você tem, a própria universidade não dá conta de, durante 4 anos, te colocar no mercado com tudo que existe, tá? Enquanto eu hoje sou coordenador do curso, nós mudamos a grade do curso, que é a matriz do curso, até para essa adaptação da pandemia, 2 vezes. Nós temos um curso de jornalismo 2019, tá? Ou seja, ele é um curso formatado para começar em 2019. Depois nós temos um curso de jornalismo que começou de novo em 2022. Ou seja, esse curso de 2019 ficou velho. Tá? 19, 20, 21, 22. 22 tem um outro curso de jornalismo. Quer dizer que quem entrou agora em 2023 está pegando um curso que tem 1 ano. Tá? Ou seja, ele foi planejado em 2021 para começar em 2022 e durar 4 anos. Pode ser que no ano que vem a gente tenha que repensar e refazer um curso de jornalismo matriz 2024, tá? Que é uma novidade também. Então nós temos jornalismo de dados hoje, que é uma questão nova, que é como você usar as informações que estão na internet, saber lapidar essas informações, usar essas questões que estão. Como é que eu faço para garimpar uma informação correta para evitar fake news, evitar a propagação de fake news? Então, são cursos com professores qualificados, professores que são mestres e doutores na área de comunicação e com experiência de mercado. É aquele que estava na redação, no rádio, no jornal, na televisão, ainda está, e que é esse o professor que está conosco no dia a dia da universidade. Perfeito, Fernando. Até fazer uma pergunta sobre isso que você vem falando, que é sobre esse trabalho que você faz na Uniso. Ser o professor da Uniso, até eu e o Abner, a gente teve a oportunidade, junto à escola, de fazer uma visita na Uniso e ficamos encantados com toda a estrutura que possui lá e, com certeza, esse foco que tem para a faculdade de jornalismo. Então, claro que, com certeza, deu um interesse muito grande para nós e eu até queria perguntar para você sobre isso. Como que é, de fato, o trabalho de um jornalista? A gente viu e falaram para a gente que tem a parte que é prática e a parte teórica, como que funciona e como que é feito esse trabalho na faculdade para o jornalista, Fernando? Então, o curso, ele é muito diversificado, onde você tem, dosando as aulas teóricas indispensáveis para o repertório do profissional de comunicação jornalista. Você tem as aulas práticas, que são as mais, vamos dizer assim, as mais gostosas, tá? Então a gente modula, monta as disciplinas para que você tenha, desde o primeiro dia de aula, tá? A primeira semana de aula, você já começa com disciplina teórica e disciplina prática, disciplina teórica. Enfim, então o curso fica gostoso, ele fica leve, fica um curso que você vai ter as disciplinas de psicologia, disciplinas de língua portuguesa, disciplinas de inglês, disciplinas de espanhol, você vai ter disciplinas de linguagem jornalística, de técnica de reportagem e vai ter as disciplinas práticas de fotografia, de fotojornalismo, de radiojornalismo, telejornalismo, jornalismo web. Então você faz uma mescla de tudo isso e, consequentemente, fica um curso muito gostoso. E a universidade, o curso de jornalismo, como todos os outros da universidade, está aberto para que você possa conhecer.
Então, como você fez uma visita é uma coisa muito rápida, né? Você faz uma, a gente chama de panorâmica. Então, você dá uma geral ali, acaba conhecendo um pouco uma coisa ou outra. Então, para quem está conosco agora, ou para quem vocês quiserem fazer um convite, me procura no privado, eu estou aqui no Insta também, Fernando.Negrino Duarte, manda mensagem no Insta, estou no Face também. Manda uma mensagem lá e aí podemos marcar uma visita específica no curso de jornalismo ou uma visita específica na área de comunicação ou outra área. Então, aqui quem está conosco, olha, meu filho, minha filha, eu quero conhecer lá o curso de estética, quero conhecer o curso de medicina veterinária, de odonto, enfim, são 63 opções que a Unilto tem e aí você vai conhecer, faz uma visita, participa de uma aula, tá? Isso é muito legal também, é uma oportunidade de você ter uma questão imersiva, né? E falar, não, é isso mesmo. Acontece que muitas vezes o aluno começa a fazer o curso e não é isso. De repente ele acha que, né, ele vai fazer um curso e, caramba, no primeiro mês de aula, primeiro ano do curso, não deu certo. Né? Não era isso que eu estava pensando e aí eu vou querer, muda de área. Acontece muito. Né? A Paola, que entrou agora aqui, foi minha estagiária, uma jornalista, inclusive, e a Paola, ela trabalha na área de esporte. Né? Ela faz assessoria também esportiva, é uma profissional altamente competente, tem vários clientes nessa assessoria da área do esporte que ela faz e ela também é uma pessoa, de repente, para vocês eventualmente convidarem um dia para bater papo aí, ela contar essa experiência, tá? Foi nossa aluna, foi minha estagiária, também tá bem legal, obrigado pela participação. O Luiz também está entrando aqui, um querido também, que é amigo nosso há muitos anos, tá? Que entrou também para participar. E, Fernando, você poderia nos contar uma experiência de algum aluno que então, tem esse caminho aluno que da ele entra faculdade realmente desistiu, com mas um com o objetivo seu de auxílio, se seu formar. Tá? apoio, Vamos chamar assim, a faculdade é um ele clínico prosseguiu na geral. Tá? Se faculdade fosse um e curso de agora trabalha em medicina, uma aquele grande que empresa, vai ter o alguma conhecimento grande básico de área todas da as áreas. comunicação. Da área de TV, de rádio, de web, da fotografia, jornalismo de dados, ele vai ter o conhecimento básico de tudo aquilo. E depois ele vai ter uma questão de que ele vai se aprofundar quando ele fizer uma pós-graduação. Ele faz uma pós, um lato sensu, ou estrito sensu que seja, mestrado, doutorado na área, faz outros cursos que ajudam. Por exemplo, se ele faz um curso de jornalismo, ele pode fazer em 1 ano e meio o curso de publicidade. Ou seja, em 1 ano e meio a mais, ele faz uma outra graduação. 1 ano e meio também a mais, ele pode fazer o curso de relações públicas. Em 1 ano, ele faz o curso de marketing. Tá? Enfim, então ele pode fazer outros cursos de graduação ou uma pós-graduação que ajuda. Tá? E aí, o que a gente percebe é que tem várias situações. Tem alunos que são extremamente bem-sucedidos, quer seja em Sorocaba, aquele que fica na cidade e é bem sucedido, e pela experiência que ele vai adquirindo, pelos cursos que vai fazendo, ele acaba galgando degraus dentro de uma empresa, dentro de uma atividade que ele está desenvolvendo, ou ele sai fora da cidade. Eu digo para os alunos, você tem um negócio chamado mochila, tá? Mochila é aquilo que você põe nas costas e você vai para o mundo, tá? E aí você vai ter oportunidades no mundo, com certeza, com a sua formação aqui. Eu quero trabalhar na Rádio Jovem Pan em São Paulo. Vai trabalhar na Rádio Jovem Pan em São Paulo. Marcelo Cury trabalhou durante, acho que mais de 20 anos na Rádio Jovem Pan em São Paulo, que foi nosso aluno do curso de jornalismo. Depois ele foi trabalhar em outras emissoras de rádio e hoje ele faz trabalho independente também lá em São Paulo. O Nório Jacometo, né, que foi nosso aluno aqui, hoje é repórter nacional da Globo. Hoje 70% da TVT em Sorocaba é de ex-alunos de jornalismo, que estão no cargo de repórter, produtor, cinegrafista, editor de imagem, apresentador, né? A Maiara Correia, que apresenta o jornal da TVT de manhã, foi nossa aluna. Outros alunos, 90% do SBT aqui em Sorocaba é de ex-alunos. Cruzeiro do Sul,
100% do Jornal Cruzeiro do Sul de ex-alunos, Rádio Cruzeiro, 100% da Rádio Cruzeiro, Band FM, tá? Então são várias as emissoras que têm jornalismo de ex-alunos que passaram lá pela universidade e aprenderam conosco. Então tem muita gente. A Andréia, que está aqui agora, entrou também. A Andréia trabalha na prefeitura lá de Itapetininga, foi nossa aluna, ela é de Itapetininga e volta para sua cidade. Então isso é interessante também. É quando o aluno volta para sua cidade, tá? Tem aluno em Salto de Pirapora, Capela do Alto, Itu, Tatuí, tá? Tem alunos em Tietê, e tem alunos em toda a região. Ele voltou para sua cidade para trabalhar na sua cidade, trabalhar na área de comunicação ou utilizar da comunicação como uma ferramenta a mais na outra atividade. Tem vários alunos, por exemplo, que hoje são advogados. Ora, mas que tem a ver uma coisa com outra? De repente utilizou da formação do jornalismo para poder fazer um curso de Direito. Tá? E aí esse curso de Direito também faz com que ele use de tudo aquele cabedal que ele aprendeu e atue hoje como advogado e está feliz da vida. Tá? Então são várias coisas. O curso de jornalismo dá uma base muito grande na área de comunicação, tá? E na área de humanos, né? Exato, com certeza, Fernanda. Até falando disso, com certeza, até voltando um papo que a gente tinha falado da inteligência artificial, da tecnologia, e o jornalismo é uma coisa que é fundamental. A comunicação é muito importante para qualquer profissão. Acredito que todas as profissões precisam ter essa base de comunicação. E eu queria que você falasse, Fernanda, até muitas profissões ganhando e perdendo muito efeito, né, por conta da tecnologia, que deixa o ser humano, às vezes, muito para trás, a substituição que está tendo agora, né, das máquinas pelos humanos, e a importância do jornalismo, né, atualmente. Você acha que o jornalismo perde bastante com essa evolução da tecnologia, ou não? O ser humano, a pessoa falando ali, é insubstituível, Fernando? Não, ela é insubstituível e vai ser insubstituível o resto da vida. Você tem essas alternativas, por exemplo, você tem apresentadores virtuais hoje, com uma qualidade muito boa, tá? Você tem voz artificial hoje, tá? Que você monta o texto, coloca lá e você tem, pode até ser a voz de um personagem, você pode ter a minha voz sendo reproduzida de repente, mas o tom da voz, a característica da voz, a expressão do rosto, ainda não chegamos a um 100% de naturalidade. Então, se você pega um áudio digital, que você faz esse áudio digital ir para o ar, não convence ainda, tá? Uma imagem não convence, tá? Ela é ilustrativa, é uma imagem que, valeu, tá? Eu posso utilizar, mas ela não vai convencer em 100%. Então a inteligência artificial faz com que você tenha uma alternativa a mais, tá? Para trabalhar. Então você pode utilizar dessa situação toda e montar um canal, aí, um jornal 100% ele sendo produzido por inteligência artificial. Vale até lembrar que o site G1 da Globo utilizou agora, no momento em que o IBGE apresentou todos os dados de Brasil com o censo de 2020 e 2022, né, que era o ano do censo que ele começou, e aí a inteligência artificial produziu um levantamento de todas as cidades do país que estavam no censo. Então você punha lá, faça um texto sobre Capela do Alto. Então aí você colocava para a inteligência artificial os números que o censo apontava. E aí então ele fazia um texto básico para todas as cidades. Capela do Alto é um município do estado de São Paulo, localizado onde? Então ele foi procurar, tá? Então quando ele vai procurar, ele facilitou a minha vida. Localizado a 3 quilômetros da cidade de São Paulo, tem uma população... Então ele procurou todas as informações e segundo os últimos números do IBGE, tá? O número atual de moradores é tanto, sendo tanto na cidade, tanto no campo, tantos homens, tantas mulheres, tantos... Enfim, ele utilizou todas as informações, mas fez um parágrafo introdutório que ali era uma coisa de pesquisa banal, né? Que você não fez mal nenhum de pedir para a inteligência artificial fazer esse texto de abertura de todas as cidades do país. Tá? Então você faz isso aí e ele monta um texto depois com as informações relevantes que foram colocadas para que ele utilizasse na produção desse texto. Então não é mal, não é perigoso. Nós vamos acabar com muitas profissões.
Ainda não, tá? Porque você, como eu disse, não adianta você só pedir para ela fazer o seu texto se você não lê esse texto. Se esse texto não tem... eu não existo para a inteligência artificial. Tá, eu não existo. Se eu colocar meu nome lá, apesar da minha experiência, né, tá, Fernando Negrão Duarte, ela vai falar assim, não conheço. Tá, então eu não existo. Então se você quer fazer, eu coloquei o nome do reitor da Uniso, tá? Ele matou o reitor da Uniso, graças a Deus está aí firme e forte, né? Trabalhando conosco lá na universidade, é um senhor de 92 anos que dá o nome da Uniso, está trabalhando conosco. Só que no texto ele mata o professor Aldo, porque ele utilizou na pesquisa o sobrenome Vanucci e achou o nome do sobrinho que foi morto. Então ele fez uma bagunça. Tá? E outra coisa, a inteligência artificial ela não acha dados, números pontuais e ela chuta. Tá? Esses dias mesmo eu estava aqui em casa, numa reunião de um grupo da igreja, e eu coloquei lá, por favor, fale sobre o movimento das equipes de Nossa Senhora. Ele apontou um texto ali, ele colocou a data que começou, Paraná, tá? Tava um amigo aqui, que é da liderança, falou, olha, tá tudo errado. Tá? Não começou nessa cidade, não começou nessa data, mas ele mandou bala, tá? Mandou para mim ali o texto em questão de segundos, só que estava errado. Tá? Então, por isso que eu falei, tem que ainda estudar, tem que ainda ver, porque ele não está dando a fonte para você. Tá diferente de você fazer uma pesquisa no Google e ter a fonte, tá? Olha, foi procurado no livro tal, foi usado como referência a tal coisa, tá? Ou foi visto em tal lugar, tá? O chat não vai te dar isso. Então você vai fazer e vai ter gente, lógico que vai ter coisas que são, vamos chamar assim de medíocres. Faça para mim uma frase agora pro Dia dos Pais, tá? Ele vai escrever lá, pai é o meu melhor herói, pai, você é grande, papai, você é minha referência, o meu pai é tudo para mim. Ué, tudo bem, entendeu? Qualquer um em sã consciência faria esse texto também. E ele vai dizer, vai produzir textos para comerciais. De quê? De onde? De uma loja de sapato, de uma loja que vende ferramentas, de uma loja que faz conserto de uma oficina de carro, tá? Então ele vai fazer frases óbvias, tá? Mas pode fazer. Então, para publicidade, muitas vezes, só se eu tivesse totalmente sem nenhuma criatividade, tá? Para poder pedir e utilizar esse material. Caso contrário, eu ainda tenho certeza da minha competência de imaginar, olha, eu vou fazer um texto do Dia dos Pais para uma oficina mecânica. Então eu preciso pensar, preciso pesquisar, qual é a oficina, conserta que tipo de carro? É um carro mais simples, é um carro melhor, é um carro mais caro, é um carro importado, tá? É um conserto do dia a dia, é uma oficina que faz manutenção e recuperação de motores. Então você precisa pensar, né, ainda para poder escrever esse texto, tá? Senão vai sair aquelas frases óbvias, né? Papai, você é meu herói. Traga o seu carro para consertar na oficina 008. A oficina 008 é especializada em carro de todas as marcas. Bom, e aí? Tá? Esse texto foi feito 1 milhão de vezes. É a mesma coisa com trilha. Vou usar uma trilha para rádio. Por favor, dá uma sugestão de trilha para um programa de esporte. Tá? Ele vai dar lá dezenas de trilhas que todo mundo usa. Mas por que você não faz uma pesquisa de uma trilha? Ou melhor ainda, por que você não contrata um músico para fazer a trilha do seu programa de rádio, tá? De esporte? Tá? Então você fala assim, olha, eu quero metais, eu quero aqui um violão, eu quero uma voz, então eu quero que o programa tenha esse perfil, essa característica. Então o site vai escrever a letra, vai produzir o áudio, óbvio, tá? Mas não com uma riqueza de uma coisa inédita que muitas vezes você precisa. Exatamente, Fernando, com certeza. Eu acredito que tem muita base disso que você fala. A inteligência artificial pode ser usada por muita gente não benéfica, né? Não querendo o aprendizado, querendo aprender, e sim pela preguiça de pesquisar e querer algo pronto, né? Mas aqui, mudando até um pouco de assunto, a Andréa comentou algo que eu achei muito interessante. Ela até elogiou bastante, falou que saiu muito bem preparada, tanto na área de reportagem e assessoria, depois de sua aula. Eu queria perguntar sobre isso. Se no trabalho, no curso que tem aí na Uniso, ele foca em alguma área específica do jornalismo, porque sabemos que o jornalismo é algo muito amplo, tem diversas áreas, como ela citou duas, ou ele dá essa liberdade para o futuro jornalista pensar qual área ele quer seguir, qual ele se identifica mais, Fernando? Inclusive, não
temos uma disciplina agora nova, que é a disciplina de jornalismo especializado. Ou seja, chegou nesse ponto onde, dessa clínica geral que eu disse para você, eu vou hoje apresentar para o aluno jornalismo policial, jornalismo político, jornalismo econômico, jornalismo esportivo. Tá? Então eu vou ter que dar um panorama específico de cada uma dessas grandes áreas do jornalismo. Tá? E ele tem ainda outras disciplinas específicas. Assessoria de imprensa, técnica de reportagem, por exemplo, é uma disciplina que vai abrir a cabeça do aluno para fazer entrevista para qualquer tipo de mídia. Tá? É uma disciplina que eu vou ministrar agora nesse semestre. Ou seja, técnicas de reportagem. Como é que eu faço pergunta? Tá? O que eu pergunto? Para não ser aquela pergunta óbvia, né? Como vocês estão fazendo aqui, perguntas muito inteligentes, parabéns, então, até por essa pesquisa que vocês fizeram da minha vida, então aí utilizando o gancho que a gente fala das pessoas que estão entrando. Tá? Mas a questão da pergunta óbvia é assim, como é que o senhor viu o jogo de futebol? Tá? Aquela pergunta que o repórter faz para o jogador. Como é que o senhor viu esse resultado? Óbvio que a pergunta é óbvia. Tem a pergunta óbvia, que é a pergunta aberta que a gente utiliza, ela pode ser feita e deve ser continuar sendo feita? Sim. Porém, tá, a gente tem que ter, muitas vezes, usando de pesquisa, tá, fazer perguntas mais elaboradas. São assuntos que que fogem do cotidiano. Então, quando você vai perguntar a uma pessoa, o buraco de rua está incomodando você? Lógico que está incomodando, tá? Que é uma das matérias mais primárias do jornalismo. Buraco de rua incomoda muito. Ele incomoda porque um carro vai passar no buraco de rua e vai quebrar a roda. Um carro que quebra a roda, eventualmente, no buraco de rua, esteja em alta velocidade, pode perder, o motorista perder a direção do veículo e bater e causar um acidente. Enfim, então quando você faz uma matéria óbvia, simples, de um buraco de rua, isso faz com que você tenha que fazer essa pergunta aberta. Buraco de rua está incomodando, mas a pergunta vem, há quanto tempo está esse buraco? Você sabe o que levou porque o buraco foi aberto? Houve alguém que veio aqui mexer antes? Foi uma autarquia? Foi uma empresa de manutenção que fez o buraco? Ou a falta de qualidade ruim? Tá vendo por onde a coisa vai crescendo? E aí você tem que cobrar das ditas autoridades. Olha, foi lá o serviço de água na cidade, fez um buraco para consertar um vazamento e deixou o buraco aberto e não consertou. Ou o asfalto que foi colocado naquela rua era tão ruim que em 6 meses veio passando o carro e chovendo, abriu um buraco gigante na rua. Ou, tá? Então você tem várias situações que você aprende essas técnicas de entender, de visualizar vários fatos. Eu disse o buraco de rua que é o mais elementar. Aí você vai à questão da política, você vai à questão do esporte. Nós estamos vivendo uma crise gigante no esporte agora, da credibilidade do esporte, né, dos jogos. Vocês que gostam do esporte, que estão vendo o esporte, sabe, isso imacula, né, estraga a imagem do jogador, estraga a imagem dos times por causa dos sites de aposta. Tá? Só que isso não é novidade. Não é novidade mesmo, só fazer pesquisa que há muitos anos a revista Placar, tá? Era uma revista especializada em esporte da editora Abril, também tinha feito essa denúncia. E, inclusive, fez uma denúncia contra jornalistas. Olha lá, hein? Tá? Eu não vou aqui entrar no mérito porque é um assunto complexo. Quem quiser que pesquise um pouco sobre isso. Jornalistas, na época de uma determinada emissora de televisão, tinham seus próprios jogadores. Tá bom? Sabia isso? Você imaginava isso? Tá? Por quê? Você falava do jogador A, do time A, se esse jogador pagava para mim, tá? Eu falava bem dele. Então eu enaltecia o trabalho desse jogador e eu comprava o passe do jogador, tá? Ou eu tinha um empresário que eu ganhava um dinheiro do empresário para enaltecer o passe do jogador. Agora, se você, tá, não me pagasse, eu ia arrebentar você. Falava, olha, mais uma vez está jogando ruim, mais uma vez está com um trabalho péssimo, mais uma vez está sem condicionamento físico, mais uma vez foi para o boteco, mais uma vez foi visto bebendo, fumando, enfim, tá, isso não é novidade. Então os jornalistas ganhavam com isso, com esses bastidores, e hoje são sites de aposta que fazem isso. Então, olha, então você tem que ir lá capacitar o aluno para entender, e aí ele vai ter a disciplina de psicologia,
para poder entender, a disciplina de sociologia, antropologia, tá, da língua portuguesa, para poder se capacitar para isso. Então, doutor Anselmo Bastos, muito obrigado. Doutor Anselmo é um grande defensor da população em Sorocaba, das menos assistidas, entrou aqui. A Maria Clark foi uma ex-aluna também. Obrigado, Maria, pela sua participação. Maria trabalha na área de educação, tá, e usa o jornalismo, com certeza, no cotidiano dela, lá como assistente de educação, como professora. As grandes mídias estão acabando, tá? Esses grandes impérios de rádio e televisão estão acabando por causa da web. Isso aqui que nós estamos fazendo. Essa audiência que a gente está tendo, então mostra que é irreversível isso. Tá? Você vai ter aí centenas, dezenas, milhares de sites que vão produzir material. Tá? Então o que a gente orienta? Sempre faça alguma coisa diferenciada. Busque alguma coisa que saia do óbvio. Não adianta você querer, eu vou fazer jornalismo esportivo cobrindo os grandes times. Tá, os grandes times todo mundo já cobre. Tá, então eu vou fazer um jornalismo esportivo especializado em games, como acontece hoje. Tá, isso está se fortalecendo. Já tem narrador esportivo de game, tem técnico do game, tem o comentarista do game, tem repórter de game. Tá, eu vou fazer um jornalismo esportivo do times da terceira divisão. Eu vou fazer jornalismo esportivo só do São Bento, tá? Então vai ser uma rádio São Bento, tá? Então, enfim, ou de outra modalidade de esporte, vou falar só dos esportes que estão saindo, que não entram na grande mídia. Então vou falar a respeito de basquete, de judô, de ping-pong, de tênis de mesa, enfim. Então essas alternativas também são interessantes. E aí você vai ter com certeza patrocinador por causa disso, é um público que quer saber a respeito disso. Lá ele vai entrar no seu canal, ele vai ouvir, ele vai assistir, ele vai ler informações a respeito desses assuntos que a grande mídia não está fazendo, né? Porque você vai cobrir seleção brasileira, você vai ser comentarista agora da seleção brasileira de futebol, você e mais quantos? Você e mais 582.348 portais de notícia. Tá? Então por que eu vou dar audiência para você e não vou dar audiência para uma Globo que está com repórter 24 horas acompanhando a seleção? Tá, que tem os direitos da transmissão. Então, tem que informar, sim, tem. Eu tenho que fazer uma entrevista com a jogadora que é de Votorantim. Tá? Ela está aqui do meu lado, eu vou falar com ela. Mas, tá, eu preciso ter aí outras informações que eu não vou conseguir. Ou senão eu vou fazer também aquela história, recorta, cola, copia. Vou reproduzir o que todo mundo está fazendo. Então, por que eu vou assistir você? Tá? Então eu vou precisar buscar alternativa para entrar no mercado, que é essas mídias paralelas que a gente está falando. Tá, fake news, por exemplo, é lamentável. Fake news, ela não é de hoje, tá? Ela é uma coisa que existe há muito tempo. No tratamento tá? de A fake news que era colocada por alguém como mentira, e o jornalista muitas vezes, na falta de checagem, levava isso adiante. A fake news que era a fofoca da vizinha, a fofoca do vizinho, a fofoca do mau caráter, tá? Que contava uma mentira para alguém e, consequentemente, essa mentira ficava verdade. E aí as pessoas falavam, ouviam e diziam, tá? Eu lembro de uma situação em Sorocaba, eu era adolescente, e uma rádio da cidade ouviu dizer que ia ter uma tempestade tão grande na cidade, que essa tempestade iria arrasar com Sorocaba. Tá aí esse radialista, essa emissora, que era um programa musical, ele continuava insistindo, olha, a informação que eu recebi é de que vai chover. E isso começou a fazer o quê? Daí uma pessoa ligava para outra e falou assim, viu, ouça a rádio tal, porque o fulano lá da rádio, que é, em tese, uma pessoa que tem credibilidade, está falando da tempestade que está para vir. Enfim, aquilo começou a levar pânico para as pessoas, tá? Ou seja, isso estamos falando da década de 70, tá? Já era fake news. Hoje a fake news está usando o quê?
outras, mais uma vez, outras plataformas para se propagar. É a tia que você está no seu grupo de família que ouviu dizer que a vacina não funciona e ela coloca lá que a vacina não funciona porque ela tem aqui uma informação de uma pessoa que foi tomar a vacina e morreu. Quem é que morreu? Morreu por quê? Tá? E aí ela leva essa informação adiante, mas culpa a vacina. Aí, olha, você não pode andar com determinada marca de carro, de veículo, porque esse carro, esse veículo desse ano, desse modelo, ele vai soltar a repimpoca da parafuseta quando você estiver andando a 99,9 km por hora, e isso vai explodir o motor do carro. Tá? Isso vira fake news. Então, dá para combater? Eu não propago informação que eu vejo que ela é absurda, tá? A informação chega eu estou aqui em dezenas de grupos de amigos, tá? Eu tenho grupos dos alunos e tenho um grupo de pseudos intelectuais, gente mais velha, tá? Pessoas já formadas, tá? E lá nesses grupos é que aparece o maior número de fake news, tá? Coloca o fake news, eu vou lá e pá, manda em cima, ó, tá aqui, ó. O G1 tá dando isso que é fake news, o site Portal de Notícias tá dando isso, o UOL tá dando que é fake news, tá? Então, olha, eu arrebento mesmo, tá? Então, se você recebe uma informação e continua propagando essa informação, você vai estar disseminando a notícia falsa. E aí, se você utilizar do bom senso de checar a informação para levar lá para frente, aí sim vale a pena. A jornalista Suzy Berbel, uma colega, entrou aqui também, Inês Pirulo, uma amiga de longa data, conheço a Inês desde quando ela nasceu, a filha dela faz jornalismo conosco lá na UNISO, já faz estágio na TVT também. Obrigado pela audiência e pela paciência. É isso, muito obrigado a todos vocês que estão entrando, estão comentando, com certeza é muito fundamental para nosso bate-papo também. E, Fernando, até fazer uma pergunta muito importante sobre isso também que você vinha comentando, das fake news, e a rede social com certeza é algo que mais faz com que isso aconteça, né? Acredito que é algo que pode sim favorecer, mas também tem seus atos ruins, e até perguntar para você se você acha que mais ajuda do que atrapalha a rede social para o jornalista em si, porque com certeza é um ato de ele divulgar seu trabalho, mas também tem as críticas, as coisas que vêm contra o próprio jornalista. E o meio disso também é falar dessas novas streamings, né? Desses novos jeitos que tem o jornalismo agora de não ser só focado na TV. Como que você vê isso? E também se o rádio está perdendo muito, você que já foi um grande radialista, se o rádio perde muito com isso e com essas novas streamings aparecendo, Fernando? Não, veja, são novas formas, são mais uma vez novas plataformas. O rádio, se ele estava na sintonia do aparelho de rádio, que eu era obrigado a ter que levar um aparelho para poder, ligar um aparelho para poder ouvir, quer seja no carro, na minha caminhada ou em casa, hoje eu já tenho rádio dentro do meu celular, chama de embarcado, né? Então ele está ali como um aparelho. Então o sistema Android já tem rádio, né? Você vai procurar lá, ele já tem um FM dentro do próprio sistema. Ou eu abaixo, né? Abaixo um aplicativo para ouvir emissoras de rádio. Então eu tenho as emissoras e tenho os streams, como você disse. Aí os streams é o que nós estamos fazendo aqui, tá? Então é onde você tem uma audiência extremamente seleta, tá? Uma audiência qualificada, uma audiência que está a fim de ouvir o Fernando falando e está a fim de ouvir vocês comentando e fazendo pergunta, tá? E aí você tem essa ampliação desses canais. Você dá oportunidade. Tá, eu vou ter a oportunidade de falar, dei entrevista semana passada, fiquei 1 hora no ar, na Cruzeiro FM, falando sobre liberdade de imprensa. Quer dizer que lá eu tive uma audiência de centenas de milhares de pessoas, e tenho uma audiência aqui com vocês de mais, uma audiência menor, só que uma audiência qualificada também. Então isso, streaming vai ser uma realidade que é irreversível. Tá? As novas tendências disso é fazer com que mais gente entre no jornalismo e se qualifique. Tá, eu posso e devo fazer oportunidade com vocês, jovens que estão entrando agora, mas o que a gente está sugerindo? Vá se qualificar. Se é isso que você quer fazer profissionalmente, tá? Mas nada impede de você não quer fazer jornalismo. Eu estou aqui curtindo, mas quero fazer educação física, porque eu gosto do esporte. Eu quero fazer fisioterapia, tá? Porque eu quero trabalhar com a saúde do esportista. Eu quero trabalhar com nutrição, porque eu quero trabalhar também com a saúde no esporte. Eu quero fazer medicina, mas enfim, eu lembro
lembro até de um portal que tinha aqui em Sorocaba, um tempo atrás, um podcast, que era feita por 2 dentistas, tá? E foi muito legal, tá? Eu ter participado da entrevista com eles. Ele era dentista, trabalha com dentista durante o dia todo, e à noite ele tinha o podcast dele, tá? Então aí era a entrevista, as perguntas são muito interessantes, ele faz a pergunta para um outro olhar. Ó, Rodrigo Alcântara, assessor do prefeito Manga, grande jornalista, foi nosso aluno, tá? O Rodrigo está fazendo um trabalho hoje espetacular junto à assessoria do prefeito, tá? E tá esperando um café que eu acho que já foi passado, coado, secou esse café, tá? E aí, mas vai chegar o dia, com certeza o Rodrigo vai lembrar de falar de quando é que nós vamos tomar esse café. Estou em férias, viu, Rodrigo? Na hora que você falar, venha, tá? Eu estou indo. Tá? Enfim, então é isso. Então você tem hoje, por exemplo, um jornalismo especializado. O Rodrigo faz literalmente isso. Trabalha com jornalismo político e não é de agora, tá? Então ele já trabalhava com o Jornal Cruzeiro do Sul e aí acabou enveredando pela reportagem de política e aí acaba sendo hoje contratado como uma assessoria política para um prefeito da cidade, tá? Então, veja, qual é a dimensão disso? Qual é a dimensão desse trabalho? Tá? Então é onde você percebe que você tem aí, a pessoa se qualifica, se capacita. Nós temos, por exemplo, o Matheus, que entrou agora há pouco tempo aqui conosco também. O Matheus trabalha no hospital, né? Ele trabalha com atendimento ao cliente. Mas será que nesse atendimento ao cliente no hospital, onde ele é um gerente, um cargo de liderança, ele não tem que usar do jornalismo, do bom senso do jornalismo, do português do jornalismo, tá? Do entendimento de escutar uma pessoa e ver qual é a questão que essa pessoa, a dúvida que essa pessoa tem, como é o encaminhamento que você vai fazer. Então, como eu disse, é uma área enorme, abrangente pra caramba. Aposentar. Tá? Eu tenho certeza que eu abri oportunidade, abri portas e já para muita gente, né? Esses dias também fizeram uma pergunta, quantos jornalistas devem ter sido formados pela Uniso? Acho que nesse período que eu estou na universidade, formamos aproximadamente mais de 1000 já jornalistas, né? Será que estão todos trabalhando? Não sei. Tá? Aqueles que não se deram bem na profissão, a responsabilidade é minha ou é dele? Não sei. Tá? Enfim, a gente faz um curso que a gente trabalha com todo mundo, dá a mesma atenção para todo mundo e orienta todo mundo da mesma forma. Tem gente que tem mais sorte, tem gente que não tem tanto afinidade, termina o curso até, mas não tem afinidade com a área. Tá? Agora é questão de que, questão de sonho profissional não tenho mais. Tá? É continuar fazendo um trabalho ético, bem feito, qualificado, mas eu já, realmente pela minha idade, eu já estou querendo pendurar a chuteira, né? Eu já acho que já contribuí bastante com isso, espero aí nos próximos 2, 3 anos no máximo, conseguir pendurar a chuteira e viajar. Né, que é eu e minha esposa, a gente adora isso, é viajar, tá? Conhecer, quer seja a região, passar um dia conhecendo com mais detalhes de Tu, conhecendo as igrejas de Tu, conhecendo as praias do Norte e Nordeste, tá? Vendo com mais detalhes ali a história da migração do Sul, ou indo para o exterior, quer seja Argentina, Paraguai, Uruguai ou qualquer outro lugar do mundo. Tá? Então é isso que a gente quer fazer, tá? E conhecer mais gente, conhecer pessoas, conhecer novas culturas e curtir, né? Curtir quando a gente está com saúde ainda, está com disponibilidade. Então é isso que é o meu projeto daqui para frente. Então, mas vai demorar ainda, uns 2, 3 anos para isso se começar a concretizar. Certo, com certeza. Fernando, você tem que estar aí na Uniso ainda para ver a gente chegar aí, se Deus quiser, né? Opa. Então, com certeza. Vou esperar, hein? Né, falta pouco, não falta? Falta pouco. Esse é o último ano escolar, quem sabe
aí ano que vem já conseguir entrar na faculdade, com certeza é uma excelente faculdade, né, Fernando? Então, até esse papo está com certeza fundamental falando disso, dessa faculdade, de você, e você agora falando do que você quer mais para frente e de todos os trabalhos que você fez. Mas, Fernando, qual o trabalho que você mais se orgulha de falar? Se é todas as aulas diárias, se tem alguma coisa que você já fez na Uniso, ou alguma coisa que você fez lá atrás, quando você era radialista? Qual o trabalho que você mais olha assim e fala, nossa, isso com certeza marcou e que você nunca mais vai esquecer, Fernando? Acho que são vários momentos na vida, né? Eu acho que o primeiro momento é quando você acaba de sair da faculdade também, mesmo eu tendo entrado na área com 15 anos, tá? E começado a trabalhar profissionalmente com jornalismo com 15 anos, eu falo isso porque eu estou registrado na carteira de trabalho, meu primeiro emprego no Jornal Diário de Sorocaba, e aí ter aprendido na prática, literalmente, você estando dentro de uma redação, você lendo o manual de redação feito pelo Dr. Vitor Soff de Lucas, saudoso Dr. Vitor, dono do Diário, onde você aprendia a fazer o jornalismo ali na raça, né? E depois, mas fala assim, bom, eu preciso me capacitar, eu preciso me formar. Aí eu fui fazer o curso de radialista do Senac, tá? O curso tinha começado a vir para Sorocaba, eu entrei na segunda turma do curso de radialista, era uma dificuldade tremenda, parecia vestibular da USP. Tá, eram centenas de candidatos, meninos e meninas na faixa dos 18 anos, a partir dos 18 anos, que queriam ser jornalistas, né? E aí queriam ser radialistas, porque o rádio estava no seu auge. E aí passei na seleção, fui fazer o curso de radialista. Depois falei, não, agora eu preciso de mais qualificação ainda, então agora eu vou fazer a faculdade de jornalismo, vou estudar na PUC em Campinas, fui trabalhar na PUC, aliás, trabalhar e morar em Campinas, aí trabalhar numa grande rádio, como a Rádio Brasil do Sistema Globo, minha primeira grande experiência. Quando eu terminei a faculdade, já fui imediatamente contratado pelo SBT. Tá? Naquela época não existia estágio, você era qualificado na faculdade para começar a trabalhar no mercado. Tá? Fiquei 6 anos no SBT, entrei como produtor para repórter, produtor de repórter para editor, de editor para chefe de redação, em 8 meses. Foi uma coisa meteórica, né? Aqui, ó, conheci o Fernando no curso de Rádio Senac, ele me encorajou a realizar meu sonho de fazer jornalismo com 48 anos. Tá aí, olha, tá vendo? Então é isso, então você tem essas situações aqui, a Maria que está comentando sobre isso. Não tem idade, tá? Mas quando eu entrei no SBT, pô, aquilo foi uma realização de um sonho gigante. Quando eu entrei, vi minha matéria nacional, primeira matéria nacional no jornal, no SBT, no Aqui Agora, que era um jornal que eu assistia e de repente eu estava participando, pô, foi uma satisfação assim, fenomenal, tá? E depois outros projetos. Eu acho que quando o próprio vindo para Sorocaba e trabalhar na montagem do curso de jornalismo, tinha um ano o curso quando eu vim para cá, tá? E participei então desde o primeiro, toda a montagem do laboratório de comunicação da Uniso. Então isso foi muito, muito legal. E tenho 2 projetos que eu acho que hoje são filhos que estão aí fazendo um sucesso danado, que é o projeto do Jornal da Band, tá? Que, segundo a pesquisa do Ibope, tem em primeiro lugar de audiência de rádio jornal no Sorocaba, é um projeto meu, que eu desenvolvi, implantei e apresentei o Jornal da Band, e antes disso, tá? Até por causa do projeto anterior, que eu fui chamado para fazer o Jornal da Band, foi o Jornal da Cruzeiro. Também outro projeto, fui contratado também para produzir o Rádio Jornal da Cruzeiro. Então, formatar um rádio jornal, montar a estrutura do rádio jornal, toda a questão da plástica do rádio jornal, as editorias do rádio jornal, a primeira equipe que faz o rádio jornal, como é que isso vai ser feito, como é que isso vai ser colocado no ar, que hora vai ser colocado no ar. É um trabalho de pesquisa, um trabalho árduo, que também eu fiz o projeto, coloquei no ar, apresentei durante um bom tempo, decolou, tá legal? Beijo, tchau, tá? Agora fica aí com a moçada que foram até ex-alunos tocando o projeto. Foi a mesma coisa depois. Montei o projeto na Rádio Cruzeiro, na Rádio Band, tá? O Rádio da Cruzeiro, aliás, ganhou recentemente vários prêmios, como melhor apresentador, ex-aluno, melhor repórter, ex-aluno, melhor rádio jornal, ex-aluno, tá? Enfim, tá? Um projeto que a gente desenvolveu. E aí, então acho que esses são os grandes projetos. E o meu projeto atual que eu desenvolvo chama-se Rádio Jornal Inclusão. Tá? É um rádio jornal de boas notícias, né? Onde sai das notícias, factuais, do hard news, mas ela trabalha com notícias
para público selecionado. É público de terceira idade, portador de necessidades especiais e LGBTQI+. Tá? Então, esse público, de repente, que não tem informações na grande mídia, é produzido esse Rádio Jornal Inclusão, como o próprio nome diz, produzido pelos alunos de jornalismo da Unesco, e é levado ao ar por várias emissoras. Então é levado ao ar aqui em Sorocaba pela Cruzeiro FM, às 6h15 da manhã, antes da abertura do Jornal do Cruzeiro, tem o Rádio Jornal Inclusão, ele tem 15 minutos de duração. É levado ao ar pela Cantate FM de Votorantim, às 7h30 da manhã, de segunda a segunda, na Cantate, todos os dias. É levado ao ar também pela rádio da Câmara Municipal de Sorocaba, uma rádio web, em vários horários o Rádio Jornal Inclusão é levado ao ar. A Rádio Niso também é levado ao ar em 3 edições, manhã, tarde e noite, é levado ao ar, ou seja, é um projeto sensacional que existe há mais de 10 anos e vem ganhando prêmios, ele vem qualificando muita gente. Muitos alunos que começaram lá no Rádio Jornal Inclusão fazendo estágio com as notícias desse público que a gente comentou, hoje estão trabalhando no mercado. Certo, perfeito, Fernando, com certeza. Sensacional essas todas as experiências que você trouxe. E queria agradecer demais, Fernando. Infelizmente, vamos chegando ao fim do nosso bate-papo, mas muito obrigado mesmo, Fernando, pela sua disponibilidade. Dê esse tempo para a gente poder conhecer mais sobre você e, com certeza, garantir mais conhecimento para nós. Então, muito obrigado, Fernando. Desejamos muito sucesso para você no que você for seguir na sua carreira. E muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer imenso estar aqui com você hoje, Fernando. Eu que agradeço vocês dois pelo convite, tá, pela oportunidade. E me coloco à disposição, como eu disse, lá na universidade, para apresentar a universidade, apresentar os cursos da instituição, falar um pouco sobre jornalismo, tá? Falar sobre um pouco de rádio, e a gente está sempre à disposição. A conversa não para aqui. Então, pode me achar no Instagram, Fernando.NegrãoDuarte, pode me achar no Face, tá? Também estou no Twitter, eu não uso muito o Twitter, tá? Senão você não dá conta de todas as redes aí de conversa, tá? Mas é só me procurar que a gente vai conversando e batendo papo, tá? O GCL que entrou agora é um historiador, tá? Ele se formou em comunicação, aposentou e virou historiador lá em Votorantim, tá? Quem quiser saber a história de Votorantim, é só entrar no site do GESEL, no Face do GESEL, aliás, tá? Vai conhecer, inclusive lá você vai ver matérias que eu fiz, tá? Que o GESEL descobriu, tá? Em 1991, na festa junina de Votorantim, quando eu estava começando, tá? No jornalismo, eu fui contratado por uma produtora de vídeo e fiz entrevistas da festa junina de Votorantim em 91, foi tudo documentado e está lá. Cíntia Tomás também foi aluno, obrigado. O Alex Make também foi aluno. O Alex agora acabou de entrar aqui, ele está fazendo hoje, você vê, um profissional qualificado, capacitado, que estava atuando no jornalismo dentro de uma empresa, mas resolveu estudar mais e selecionado para fazer um curso de jornalismo no Estadão, tá? Então ele está em São Paulo fazendo curso de jornalismo no Estadão, tá? Onde ele pode aprender cada vez mais. Aí o Gisele colocou lá, ó, lembranças de Votorantim, né? A Érica também foi nossa aluna, é professora mestre hoje em comunicação, está trabalhando na área de vendas de carros importados, tá? Ou seja, está levando a informação, ou seja, é um jornalismo segmentado, ela está fazendo jornalismo automobilístico, tá bom? Mas eu agradeço mais uma vez ao convite de vocês, me coloco à disposição, forte abraço, espero vocês na Uniso com certeza.